Olá, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Podes Confiar. Um podcast cujo objetivo é desmistificar a contratação de serviço. E hoje tenho o prazer de estar com o Cláudio Neves. Olá, bem-vindo, Cláudio. Olá. Obrigada por estares aqui connosco. Obrigado eu pelo convite, antes de mais. Então, o Cláudio representa a empresa InADN e a área é a construção civil e a remodelação, certo? Exato. E vamos então abordar este tema. É um tema que, daria para vários episódios. Tenho muita curiosidade, tenho aqui muitas dúvidas e acredito que vai ser muito interessante para os nossos ouvintes. Espero que sim e que possa ajudar em alguma coisa. Então, vamos a isso. Relativamente então à tua área de negócio, que é a construção civil, eu queria aqui perceber a diferença entre construção civil e remodelação, que são ambas as áreas que tu trabalhas, mas sim, há de ser diferentes. Então tudo o que tem o re à frente, à partida estamos a refazer algo que já existe, ou estamos a melhorar algo que já existe. Por isso, remodelação, reabilitação, reconstrução, repintura, portanto é algo que estamos a restaurar, a reabilitar, no fundo, não é? Quando estamos a falar de remodelação, geralmente é mais o interior, reabilitação é mais o exterior. A construção está mais associada, quando estamos a falar em construção civil, ou diferenciando aqui estes dois termos, estamos mais associados à construção civil de raiz, ou seja, estamos a edificar um novo elemento, um novo membro, um novo edifício, uma nova casa, uma habitação, enfim. Muito bem. Portanto, acho que a grande diferença que se pode dar aqui é esta. Ok. Então, e diz-me uma coisa, a construção e remodelação é uma área regularizada, ou seja, regulamentada, há uma lei? Claro. Há várias leis em vários setores, inclusivamente, está distribuído por várias áreas. Tem regulamento térmico, regulamento de estabilidade. Nós vivemos num país de zona sísmica, nível 4, portanto, obriga aqui alguns cuidados em termos de estabilidade. E tudo isso faz com que a pessoa tenha que ter algum cuidado sempre que vai fazer alguma remodelação, especialmente quando toca a ir fazer algo num apartamento, numa casa que já tenha e que vai melhorá-la, vai reabilitá-la, vai remodelá-la. Tem que ter algum cuidado sobre o que vai fazer. Quando estamos a falar em construção civil de raiz, a partir desse momento, como é obrigado a ter um projeto, todo o arquiteto irá ter esse cuidado de fazer tudo o que é necessário, não é? Ok. E uma empresa na construção civil precisa de uma licença? A empresa tem que ter um alvará. Ok. Portanto, a empresa de construção, é isso que Sim. tu perguntas. Sim, a empresa de construção tem que ter um alvará que a habilita a fazer o trabalho. Depois há vários tipos de alvarás, há vários níveis de alvarás, há vários valores que faz com que a pessoa esteja habilitada a fazer um valor de uma obra até X, até Y, e isto vai fazendo com que a pessoa esteja habilitada em termos técnicos para fazer a dita construção ou remodelação. Esse alvará aparece é quando a construção, se calhar, onde é que aparece o alvará? O alvará, é assim, eu acho que cada pessoa, ou cada cliente, cada dono de obra deve ter o cuidado de saber se a pessoa tem esse alvará ou não. Precisamente por aquilo que eu disse, no fundo é algo que habilita esta empresa a fazer o trabalho que está em causa, não é? No entanto, tudo que está com um projeto na Câmara, ou seja, que é obrigado, que tenha uma licença para se fazer, aí obrigatoriamente vai ser pedido esse dito alvará. Vai ter que ser apresentado na Câmara também para poder fazer esse trabalho. Isto no sentido em que, quando eu referi isto da Câmara e não haver a Câmara, ou seja, projeto na Câmara ou não, é porque há, de facto, coisas que são obrigadas a ter um projeto na Câmara e a partir daí há tudo uma série de normas e de leis que têm que ser seguidas e de exigências que quando não é necessário, porque a obra não carece dessa obrigação, pode não haver esse cuidado ou essa atenção. Ok. E há sempre um contrato entre o dono de obra e a empresa da construção civil? Deveria de haver. Vamos falar assim, deveria de haver. No entanto, ele até acho que é uma lei, eu não estou muito certo disto, mas julgo que há um valor que até esse valor, ou a partir desse valor, obriga a contrato e até esse valor é um pouco facultativo. Julgo que anda ali na casa dos 15 mil, 16 mil euros, mas não estou certo destes valores, de nada como falar com o advogado se o cliente assim o tiver, não é? Claro. Ou a pessoa aconselhar-se nesse sentido. Mas é sempre bom ter um contrato, um documento que vai redigir o que é para fazer naquela obra
E é um elemento que, se houver uma coisa que corra menos bem, o cliente está protegido. Portanto, é sempre bom. Ou seja, o contrato se calhar poderá ser um orçamento Pode ser um assinado. orçamento nesses valores, exatamente. Ok. Aliás, eu posso dizer que eu tenho obras de 100 mil euros, geralmente a partir de 50 mil já elaboramos um contrato. Abaixo desses valores, eu geralmente não elaboro porque o meu orçamento está bem descrito e tem online, está descrito, tem mapa de quantidades, tem tudo isso. No fim, tem uma série de elementos que é os elementos que pedem para estar num contrato. O meu seguro, o meu alvará, o título do alvará, o alvará mesmo. E, portanto, serve. É assinado pelos dois e serve, claro. Ok. Agora queria falar um bocadinho da tua empresa, da INADN. Há quanto tempo é que tu és então, pronto, tens essa empresa e como é que tu foste parar a esta área? Olha, isto é uma empresa familiar, vem do meu pai. O meu pai era Ok. pintor em construção civil. E eu desde cedo que trabalhei sempre com ele, nas férias e isto no meu tempo escolar. Depois, quando saí da escola, acabo por me juntar a ele. E desde então sempre trabalhei nesta área. Sendo que o que é que aconteceu depois? Fui crescendo, fui fazendo formações para me permitir ir lançando nas áreas que eu depois, entretanto, estou a fazer neste momento, que é a remodelação e a construção. A grande mais-valia que isto trouxe à minha empresa foi o facto de vir de uma empresa de pintura em construção civil, de revestimentos, de tudo o que envolve o revestir uma casa, quer pelo interior, quer pelo exterior, e tendo em conta a forma como se constrói em Portugal, desde há muitos anos atrás, que estamos muito melhores agora, mas que na altura não era muito boa, né? Há uns 30 ou 40 anos atrás, deu-me um grande know-how para reabilitar, remodelar, renovar, ou até construir com elementos que resolvam patologias que nós conhecemos na construção civil, quer seja de infiltrações, impermeabilizações, de isolamentos térmicos, condensações, enfim. Ok. E a minha empresa tem, portanto, o que ela tem é isto, é remodelação e construção civil. Na construção civil eu não construo tradicional, utilizo um método construtivo que é o ICF, que são os blocos conferantes, blocos de EPS, ou seja, de esferovite para o cidadão comum, a esferovite, que é o termo técnico é EPS, neste caso, que servem de confragem para o meu betão armado. A minha casa estruturalmente é de betão armado, mas esta confragem, esse EPS, fica a fazer depois de ter feito o trabalho de confragem, fica a fazer de isolamento térmico e acústico. Portanto, esta casa fica totalmente revestida em termos térmicos e acústicos, que confere-lhe assim uma melhor eficiência energética. Muito bem. Falaste aqui de formação, fiquei curiosa. Quer dizer, quem trabalha na tua área tem que ter uma formação? É, claro, até para estar habilitado, lá está, quer seja na parte de o próprio alvará obriga, assim o obriga. O próprio alvará O próprio obriga... alvará obriga. O nosso alvará é a função ok. reflete a técnica Ok. ou a capacidade técnica que a empresa tem. Eu, neste momento, o alvará que eu tenho é porque eu tenho uma engenheira que me assume Ok. essa parte técnica que ela tem. Portanto, e ela que eu sou mais na parte técnica nível 2, portanto, acabo por todas as formações que foram feitas foi no sentido muito de remodelação, reabilitação, e depois acabo por ser hoje em dia o gestor da minha empresa, o gestor da obra. Portanto, E a formação consiste em teoria ou é do género é pôr a mão na massa? é pôr a mão na massa também, claro. Mas também há Tem uma as parte duas componentes. teórica. Tem a Ok. componente teórica e a Ou componente seja, estou a ver prática. aqui uma grande evolução que eu acredito que se calhar o teu pai há 40 anos não teve esse acesso a formações. Não Exato. sei, Ele, digo por eu. acaso, como ele esteve em França e emigrou em ok. França e foi lá que aprendeu a profissão, teve a sorte de poder fazer Ok. algumas formações lá. Mas, de facto, cá nós não temos essa... Pois. Não está tão evoluído. Sim, sim. Já estamos melhores, Sim. já começa-se a ouvir essa necessidade e em termos políticos já até surgem com sugestões para realmente... Até porque é algo que faz imensa falta cá no nosso país. Faz falta e faz falta mão de obra qualificada. Mão de obra qualificada, precisamente. Hoje em dia há muitas empresas na área da construção e eu queria que tu nos dissesses como é que nós podemos escolher, como é que se faz a escolha. Ora, eu costumo dizer que nada como ter uma recomendação. Uma empresa que é recomendada por alguém que nós conhecemos, pelo menos é uma maneira de já ter aqui um filtro. Sim. Depois é muito isto que falávamos. É sempre bom ir perceber a presença da pessoa na net, qual é que é a presença dela, como é que ela está presente. Eu costumo dizer na minha área de atividade que o site, as redes sociais não é algo que me traga muita cliente, Sim. porque o cliente não pensa que compre por aí. No entanto, mostra ao meu cliente
que vem a ter a mim, o que é que eu faço, Sim. o que é que eu tenho para mostrar, o que é que eu... E acho que isto é importante, ir por aí. É importante perceber a presença que essa empresa ou essa equipa tem na net, nas redes sociais, enfim. Depois, a capacidade técnica dela. O alvará também é importante, o alvará que ela tem, que a empresa tem. Essencialmente eu diria que é isto, quer dizer, há que ter essa preocupação de perceber a presença que ela tem, vir por recomendação é sempre melhor. E basicamente é isto, Tá bem. acho que é fundamental. Pois lá está, são estas capacidade técnica, portanto, a documentação que a empresa tem. Sim. Voltando aqui então à parte do digital, pronto, não sei se calhar é a minha maneira de pensar, mas a verdade é que quem está com a mão na massa, se calhar não tem tempo, disponibilidade e até pensa que não faz sentido estar presente no digital. E se calhar, pronto, tu falaste e bem que lá está, ter uma presença digital, ter um site que é para mostrar, olha, nós estamos aqui, estamos a dar a cara, se houver qualquer problema estão aqui os contactos, mas também acho que é a parte, se calhar, dos comentários, não é? Porque ali não falha, se houver qualquer coisa que correr Sim. mal, temos um comentário. E por não ter uma presença digital, se calhar já a esconde. Então, mas porquê que ele não está no digital? Se calhar é porque depois não quer lá estar essa avaliação. Por isso Perfeito, é mesmo isso. faz muito sentido. E pronto, voltaste a falar aqui no alvará e eu fiquei curiosa. Eu posso ir a um site qualquer verificar as capacidades técnicas desta empresa via o número do alvará ou não? Sim, aparece toda a informação da E empresa. onde é que eu vou? Qual é o site? Por exemplo, no Impic. Eu vou em PIC. Sim, coloco lá o número e aparece toda a informação da Ok. empresa. Sim. Muito bem, pronto. E relativamente, vamos dizer, quando a pessoa está indecisa entre várias empresas, o que é que vai fazer a diferença? Ou seja, ela pede orçamentos a várias, de construção civil, está indecisa, vai para o mais barato, vai para o mais caro, porque o mais caro há de ser melhor. Como é que se faz aqui? Ora, isto tem muito a ver também com a dimensão da obra que estamos a falar. Okay. Geralmente, uma das coisas que eu aconselho sempre aos meus clientes, quer seja uma obra de pequena dimensão, de grande dimensão, que recorram a ter um mapa de quantidades elaborado. Estamos a falar em reconstrução, estamos a falar em construção, ok? Quer seja na construção de raiz, e atenção que quando há na construção de raiz há um projeto de arquitetura e um projeto de especialidades. E esses projetos são de licenciamento, ou seja, são projetos que são obrigados a pôr na Câmara, okay? Para poder validar aquela obra. No entanto, o que vai fornecer esse mapa de quantidades e que vai permitir o cliente ter um mapa onde sabe o que é que vai ser, o que é que estão a concorrer, que preços é que estão a dar, ou o quê, é este tipo de mapa de quantidades que aparece na execução. Nem toda a gente contrata a execução, porque não é obrigatória. Ok, tudo bem, é um preço, tem um custo, mas esse custo tem uma mais-valia e essa mais-valia é significativa. Mas mesmo que não recorram aos projetos de execução, que é onde vai haver isto porque está implícito, podem pedir na mesma um mapa de quantidades. O mesmo se passa na remodelação. Quer haja projeto inserido na Câmara ou não, podem sempre pedir um mapa de quantidades. Neste caso tem que ser um arquiteto, tem que ser sempre estes projetistas, né? Ou o arquiteto ou um engenheiro é quem vai elaborar. Um orçamentista também pode elaborar isso. Porquê? Para que é que serve um mapa de quantidades? Um mapa de quantidades serve para que para já, eu quando recebo um mapa de quantidades de um cliente meu para concorrer a uma obra, eu tenho a papinha toda feita. Só tenho que lá pôr os meus valores. Geralmente no mapa de quantidades até está identificado o tipo de acabamento que pretendem. Mas se não tiverem, pelo menos haverá lá que tenho 150 metros quadrados de ladrilho a fazer, de azulejos, de revestimento cerâmico. Cabe-me a mim depois, ou até às vezes no mapa de quantidades até lá aparece isso, revestimento cerâmico até 20 euros a metro quadrado. Ora, o que é que isto facilita no cliente? Facilita que está a olhar para todas as propostas que receber da mesma maneira. Pois. Todos estão a concorrer da mesma forma. Aqui já é um filtro, de alguma maneira, porque para já há pessoas que têm melhores preços numa coisa, melhores preços noutra, portanto já há um filtro, já há aqui uma forma de filtrar a empresa, ou de escolher a empresa. Depois, claro que a empatia que possa ser criada também é importante, não é? Ou a confiança que a pessoa possa passar com a conversa que tem, com a reunião que teve com a pessoa, enfim, acho que é fundamental.
Pronto, essencialmente é isso. Se vem por recomendação, a confiança, e a grande sugestão que eu deixo sempre aos meus clientes é esta: mapa de quantidades. Ok. Vai facilitar imenso o trabalho de escolha. Então, mas não é suspeito quando vamos dizer que peço 3 orçamentos e um é muito abaixo dos outros dois? Claramente. É Claramente. Ok. Geralmente isso acontece quando não há mapa de quantidades. Ok. Quando há mapa de quantidades é mais difícil isso acontecer. As diferenças raramente são tão Mas estranhas. pode ter a ver com a mão de obra, não? Porque o mapa de quantidades dá-me ideia que é mais, se calhar, o material. É tudo. É tudo? Também é o tudo. tempo passado para fazer tal revestimento? Sim. Sim. Ok. Sim. O mapa de qualidades tem o quê? Tem, por exemplo, está feito por capítulos. E cada capítulo representa agora está-me a ver a palavra em francês, engraçado. Uma serviço, etapa da obra, uma um etapa. serviço da obra. Geralmente começa sempre pelo estaleiro. E no estaleiro tem o quê? Tem a instalação de todos os edifícios, o que é necessário para apoio da obra, a vedação da obra, o sistema de segurança da obra, a própria gestão da obra pode estar nesse item. A partir daí vamos à escavação. Então tem a quantidade de metros cúbicos, estamos a falar de construção de raiz, não é? Mas na remodelação acontece a mesma coisa. O segundo vai ser a demolição, tudo o que é a ver com demolições. E aparece literalmente as áreas a demolir. Ok. X metros quadrados de área a demolir, e portanto aí nesse valor vai estar a mão de obra e o material. Muito bem. É uma grande mais-valia para o cliente e uma outra grande vantagem é, se me chega uma obra, ainda agora estamos a fazer uma remodelação de uma obra de 400 mil euros. Imagina o que é fazer um levantamento exaustivo de uma obra de 400 mil euros. Para eu conseguir dar este preço, eu tenho que perder ali, se calhar, dias, não só a fazer o levantamento em obra, porque estamos a falar de uma remodelação, Sim. tirar medidas de tudo, perceber com quantidades, etc, etc. Se todos os empreiteiros que não se dão esse trabalho, mas admitindo que todos os empreiteiros se dessem este trabalho, é uma carga Depois brutal. não faziam mais nada. Portanto, quando me chega um mapa de quantidades elaborado, para mim é rápido responder a uma proposta. Vejo os materiais, é pôr os nossos valores, e é rápido. E a pessoa Ok. até tem a resposta rápida da proposta. Esse mapa de quantidade é sempre, era o que tu dizias, o orçamentista, o arquiteto ou engenheiro Os civil? engenheiros, sim. Se for uma obra de grande dimensão, todos eles vão ter que participar. Ok. Okay? Uma obra de pequena dimensão, já talvez um orçamentista consegue mais ou menos fazer um mapa transversal a todas as atividades da obra. Então, e se tu não concordares com aquilo que está ali? Se tu achas que não era esse o material, não era esse o procedimento? Eu sugiro ao meu cliente. Sugeres? Faço uma gestão, Ok. sim, claro. Acontece? Muito. Ok. Claro. É normal. E é uma coisa, até mesmo na construção nova, na remodelação acontece ainda mais, né? Porque temos sempre há sempre fator surpresa. Sempre. Pois. Quando começamos a partir surgem coisas que não estávamos à espera que surgissem, ou o próprio cliente chega ali, espera aí, isto agora assim está aberto, isto parece diferente. Se calhar vamos repensar aqui nisto. Por exemplo, ou situações que nós em obra percebemos que quem está no papel às vezes não Pois. tem uma série de coisas que está a fazer ali ao mesmo tempo, aparece-lhe várias obras e não lhe surgiu ali alguma. E acontece muita vez. Ok. Aí chamamos todos. Ok. Aí chamam todos. Chamamos todos. E esse orçamentista ou engenheiro é o cliente que escolhe ou podes ser tu também a recomendar quando a pessoa não conhece ninguém? Sim, podemos recomendar, claro Ok. que sim, mas sim, até porque, aliás, funciona igual, né? A pessoa pode sempre começar também por pedir orçamentos disso. Né? Pois, ok. Pede um orçamentista, pede outro orçamentista. Não é tão comum. Geralmente é mais os arquitetos que se ocupam desta tarefa, ou as equipas dos engenheiros. Ok. Mas Agora fez-me pensar, e quando são orçamentos assim muito, muito elevados, nomeadamente 400 mil euros, tu ou as empresas em geral cobram o orçamento? não. Não? Eu nunca cobrei por nenhum orçamento meu. Mas Não é não me admirava, porque não é esse levantamento e depois estar a responder essas perguntas todas. Pronto, lá está, Sim, disseste mas lá que é está. tempo. Sim, mas geralmente, pronto, se calhar, se me surgisse, para já uma obra desse valor de remodelação tem projeto. Ok. Tem projeto, obrigatoriamente. E ao ter projeto já tem muita coisa, muita informação que eu tenho Sim, no papel ao sem dispor. ter lá ir ao local. Esta, por acaso, esta de remodelação de 400 e tal mil euros que eu estava a falar, tinha mapa de quantidades. Ok. Mas geralmente, por exemplo, pequenas remodelações do apartamento em Lisboa, tantos que me aparecem, não tem um projeto, não tem um mapa de quantidades, não tem rigorosamente nada. Chamam o empreiteiro e ele chega lá, às vezes até dá as suas sugestões, portanto, e de facto aí a pessoa não vai conseguir comparar o comparável, não é comparável, Claro. porque nunca vai ter uma
algo que é comum a todos. Exato. Pronto. Ok. Mas as pessoas eu recomendo sempre, e já começam-se a habituar a recorrer ao arquiteto ou ao designer de interior, quando é assim uma Ok. remodelação interior. Muito bem. Falando aqui do orçamento, queria ver contigo, se não houver contrato e só houver o orçamento, o que é que tem que estar, não é obrigatoriamente, porque não obriga ninguém, mas para as pessoas estarem atentos, sei lá, os prazos de pagamento, a percentagem da adjudicação, o que é muito importante estar no orçamento e as pessoas estarem atentas, para evitar surpresas, O orçamento tem que ter uma descrição ok? das tarefas que vão ser executadas. As pessoas, quando vão pedir um orçamento, por exemplo, sei lá, ou uma lista de compras, não é? Vão a um supermercado ou vão e querem uma lista de compras, aparece lá tudo com os itens e com Sim. o valor de cada item. Um orçamento tem que ter isso. Bem Tem que ter isso. definido, Porque pelo menos a pessoa. Eu ouço tanto isto de pessoas que terminaram as obras a meio porque surgiram imensas surpresas a meio. Ou seja, o orçamento estava tão reduzido a 2 ou 3 valores, não é? Portanto, imaginamos. Não estava discriminado, se calhar. E eu não está a discriminar, as pessoas não sabem o que é que está incluído naquele item. Pois. E aquele item abrange, ok, são 10 mil euros para fazer este item, mas eles sabem o quê? É o quê? Para fazer o quê? Não é? Chegam à altura, começam a fazer a obra, mas isto não está incluído. Agora temos que fazer um orçamento para isto. E derrapa. Portanto, quanto mais exaustivo for a descrição do orçamento, melhor. Sempre exigir isso. A partir daí, a pergunta era, desculpa. Ou seja, aqui era ver os pontos importantes Mas que têm que estar presentes no orçamento. No orçamento, sim. Portanto, é isso, é ter toda uma descrição do que é que vão elaborar, ou seja, não se limitarem a um valor global de obra. Nós podemos, a pessoa pode fechar o contrato, entre aspas, ou o orçamento com o valor global de obra. Pode fazê-lo. Mas ter a noção que esse valor global de obra inclui X para aquilo, X para isto, X para outro, X para outro. Okay? Isso é fundamental. Depois lá está, depois pode ou não fazer um contrato, pode ou não. Tem que ver, por exemplo, nos meus orçamentos, e há muita obra que eu faço assim, onde não tenho um valor, ou o cliente não contratou um arquiteto, não há projeto, não há nada disso, mas no final da minha proposta, onde tem essa descrição toda e tem o valor final, com os vários valores em cima, no final da obra eu tenho uma série de normas, de pequenas. Como é que eu posso dizer isto? Notas, observações, exato, precisamente. Onde está lá o quê? O meu número de alvará, os meus números de seguro, de responsabilidade civil, de acidentes de trabalho, como é que o IVA foi feito ali para aquela obra, se houve alguma distinção do IVA, blá, 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 blá. Pelo menos há e acho que é importante também as pessoas terem essa noção e pedirem isso. No orçamento deve constar a duração da obra, ou não? Também, eu geralmente, no meu caso, e acho que isso é importante, sim, geralmente aparece sim, a obra de X meses e até aparece lá inclusivamente, deve de aparecer os métodos de pagamento, o que é que se pretende, X Pronto, de adjudicação. Também claro. é importante aqui Sim, abordar. Sim. Como é que, ou seja, qual é a percentagem que deveria ser pedida? Qual é a média e pronto, sim, é isso. Eu não sei se há alguma média, nem sei se há alguma norma ou algum regulamento em relação a isso. Acho que tem que haver um bom senso da parte de quem pede e ter um cuidado. Lá está, uma obra de 400 mil euros eu não vou pedir 40% de adjudicação. Numa obra de 5 mil euros eu se calhar já vou pedir 40% de adjudicação. Portanto, temos que ajustar por vezes o valor de entrada da adjudicação e depois como é que funciona a partir daí os pagamentos. Isto convém ficar escrito e preferencialmente acompanhar um cronograma ou uma calendarização da obra. Por isso é que eu dizia, de facto, na proposta pode aparecer ou deve aparecer a duração da obra, mas depois associar isto a uma calendarização da obra. Eu acho que as pessoas devem pedir isso. Devem ter esse cuidado. Saber quando é que a obra vai começar e quando é que a obra vai terminar. E nesta linha de tempo, ter depois distribuído as tarefas que vão ser executadas. Permite também o cliente ir vendo, ok, ele agora está-me a pedir mais este valor. E supostamente eu devia ter isto feito. Vai à obra. Se não tiver fiscal de obra, se não tiver alguém a fazer essa parte, vai, ok, está bem, está feito, está justo. É uma forma de também haver tranquilidade e fazer com que as coisas corram, porque está muito associado que quando há construção ou quando há obras é sempre não é uma carga de trabalho, é sempre
quanto mais informação houver, quanto mais houver cuidados de pedir isto, é uma forma das coisas fluírem e de serem Sim. mais simples. Isto assim tudo parece simples, Pois mas é. eu dá-me a ideia que há muitas empresas que não querem dar essa, ou seja, esta informação toda, não é? Acabam por se comprometer, não é? E se calhar na tua área não é que o compromisso seja difícil, mas vocês estão também, vai depender do tempo, se calhar não há condições Há para imensos fazer, fatores, sim. vai haver ruptura de material, vai haver o pessoal ficou com, sei lá, com um doente, com as doenças aqui da moda, e eu acho que se calhar isso tudo faz com que também o pessoal dificilmente se consegue também comprometer em prazos, Sim. que é eu acredito que seja a maior parte dos casos. O problema é mesmo o tempo da obra que está claramente Sim. a derrapar. Sim. Ah, Não é fácil, de facto, não é fácil. E efetivamente pode haver muita empresa que tenha essa dificuldade. Eu próprio às vezes tenho receio de eu atravesso-me, às vezes atravesso-me, Sim. porque lá está, porque na figura de empreiteiro geral, não é? Quando estamos numa figura de empreiteiro geral, e temos estado a falar um pouco nesse registro assim, Sim. que é uma entidade ou uma empresa que está a assumir uma obra na sua totalidade, eu estou a assumir perante todas as pessoas que trabalham comigo, o eletricista, o canalizador, o carpinteiro, a pessoa da AVAC. Estou a assumir que eles vão cumprir com aquela calendarização que eu tenho ali. Ora, no fundo é um pouco para isso que serve a adjudicação também. Para garantir que esta gente sabe que a partir de agora tem esta obra comigo para fazermos. É isto que temos de tentar conciliar, e por isso é que às vezes lá está, é proteger-se. O cliente tem que se proteger e não se pôr a jeito. Sim. No fundo, às Claro. vezes é isso. E de facto, às vezes também tentamos não fazer ou temos algum receio, mas tem que ser, tem que ser. A nível de garantias, isto aparece no orçamento, ou seja, não Sim. sei, este trabalho está garantido 5 anos, não sei Sim. como Por é lei, que aparece no por lei somos orçamento? obrigados a dar 5 anos de garantia. 5 anos, 5 ok. anos de garantia. Acertei. Sim, sim. A construção por lei, a construção em geral, por lei, são 5 anos. Ok. Depois tens as técnicas, as partes mais técnicas, são 2 anos. Diz técnico, olha, por exemplo, uma caixilharia. A caixilharia geralmente são 2 anos. Estrutural, são 10 anos. Ok. Portanto, isto depende muito depois daqui Ou seja, por mas, de modo lei, geral, por lei é isso, mas não consta no orçamento. Nada consta, nem no orçamento, nem não há necessidade, o porque há a lei cliente que aqui protege. está protegido por lei, Ok. sim, claramente. Pronto. Ok, muito Apareceu, bem. se eu, disse, eu pedi lá pôr, dou 1 ano de garantia. Não valeria nada, porque Ok. não é isso. Sim. Eu não dito a lei, a lei existe. Portanto, Sim. eu tenho que Agora, cumprir. voltando aqui a um tema, temos a lei, mas se a construtora, ou seja, se a empresa de construção civil não tiver o tal alvará ou não tiver aquele seguro de responsabilidade civil e acidentes de trabalho, Os elementos legais que exato, se não tiver isso, a obra já não tem essa garantia? Se acontecer qualquer coisa? a questão Ou é. seja, alvará não tem, não está coberto pela lei? É assim. Se não tem, não devia de fazer. Começa logo por Pronto. aí. E então Estamos logo a errar na o base. dono da obra devia ter verificado. Deveria ter verificado então isso. o dono da obra também é responsável por Claramente. não verificar estes Ele corre elementos. esse risco. Porque bom, há obras de pequenos valores e não obriga a ter um alvará. Podem ter só um título de alvará. Título de Título de alvará é obras até, julgo eu, um valor muito baixo. Não me recordo agora do valor, porque já nunca tive, mas eu não me recordo do valor. Ou seja, quando estamos a falar de valor, estamos a falar por obra, Sim. por atividade. Sim. E um título de obra é muito mais simples, os requisitos que têm. Mas até isso deviam ter. Estamos a falar de obra de escasso eu julgo que sejam até 16 mil euros, se eu não estou em erro. Mas não tenho a certeza disso. Sim. Mas são de facto obras de baixo valor e pode ser um título de alvará. Ora, se não tiver nada disto, há obras que essa empresa ou esse trabalhador em nome individual, ele não vai estar habilitado a fazer. Diga-se assim. Sim. Ok? Agora, se ele está a elaborar, se ele fez um trabalho que se comprometeu a fazer e se este trabalho que ele se comprometeu a fazer tem por lei a garantia de 5 anos, ele tem que cumprir com ele. Não é? Agora, há coisas que se calhar depois as pessoas têm que se informar e têm que ter muito cuidado com isto. Agora, o que há a reter talvez nisso é, ou diria que nessa questão o que é importante as pessoas reterem é qualquer falha de documento obrigatório por lei para elaborar que uma empresa não tenha,
o cliente é corresponsável disso. Ok. Ou seja, se houver uma fiscalização de um ACT, de uma entidade fiscalizadora que vá à obra, a própria Câmara Municipal, vai à obra e chega lá e pede a identidade dos funcionários que lá estão, e as pessoas não têm aqueles mínimos, Sim. não só pagam multa, como o cliente também paga a mesma multa. Ok. Abordámos rapidamente o seguro e queria falar aqui da segurança numa obra. Sei que vai depender, lá está, do projeto e da importância dessa obra, mas nós que somos donos de obras e que tu acabaste de dizer que somos corresponsáveis, o que é que nós deveríamos verificar quando temos vamos dizer, uma remodelação na nossa casa, que aí já não passou se calhar pela Câmara, mas o que é que nós temos que verificar a nível de Referes, segurança? em termos de segurança, sim. Se a obra, e falas quando está na Câmara ou quando não está na Câmara? Não está na Câmara. Não está na Câmara. Sim. Pronto. Quando não está na Câmara, lá está. O que o dono de obra tem que ter em atenção é se as pessoas estão protegidas, têm pelo menos os seus equipamentos de proteção individual ou mediante o tipo de obra que estamos a falar também, né? Mediante o tipo de obra. Mediante a dimensão, por exemplo, numa fase de remodelação, as pessoas devem andar de capacete, devem andar com botas de pica de aço, devem ter óculos, devem ter luvas, devem ter equipamento que os proteja. Se estamos numa fase de pintura da obra, esses elementos já não são tão relevantes. Um capacete não faz sentido quando estamos a pintar, não é? Convenhamos. Isto está de alguma forma protegido também pela lei. Quando estamos com uma obra que está na Câmara Municipal e que tem uma licença, como o cliente tem que ter uma entidade que é o fiscal de obra, esse fiscal de obra vai fazer esse trabalho por ele. Vai fazer esse trabalho de fiscalizar se a obra está nas devidas condições, inclusivamente há planos de segurança que são elaborados no início da obra. Enfim, há aqui uma série de elementos que protege de alguma forma também o cliente. Quando o projeto não está na obra, na Câmara, e que a pessoa não está equipada, o que é que eu, dono de obra, posso fazer? Pode-o chamar a atenção. Sim, Pode e deve. E posso dizer, não trabalho enquanto não estiver equipado. Pode-o fazer, pode-o fazer. Ok. Pode-o fazer. Lá está, é uma proteção, porque se houver algum risco, imagina que é uma morte. E que vão descobrir que a pessoa não tinha um capacete e caiu-lhe uma coisa qualquer e furou-lhe. Pode ser chamada a atenção também. Ok. Agora queria abordar um bocado os problemas que acontecem muitas vezes na tua área, nomeadamente reclamações de clientes. Qual diria, a teu ver, qual é a maior reclamação? Qual é o problema maior que existe na relação do dono de obra com a empresa de construção civil? As questões que causam maior fricção, talvez isso. Eu penso que sejam dois: pagamentos e prazos. Ok. Acho que são as duas coisas que talvez possam causar mais fricção, porque é os problemas que eu ouço muito, né? Sim. Depois, claro que há muitas vezes há casos de questões técnicas ou obra mal feita e começam a entrar em conflito. Também acontece isso muitas vezes. Mas eu diria que, se calhar, o que mais conflito tem é ou pagamentos, quando eu dizia há pouco de terem calendarização e terem os valores, as parcelas que têm que ir pagando à medida. É uma forma de evitar isso, porque está ali, está aqui. O empreiteiro não se pode chatear se o cliente não quiser pagar um valor que está ali, que não está correspondente à altura ou à fase ou o trabalho que deveria estar feito, ou enfim, e vice-versa. Os prazos, como é uma coisa que também derrapa muito na construção, geralmente que cria conflitos, não é? Naturalmente, claro. Mesmo que a pessoa tenha o cuidado de isto choveu, atrasou a obra, temos que atrasar, temos que acrescentar à calendarização 8 dias, 10 dias, porque teve a chover. Mas isso vai criando sempre fricções, porque as pessoas chateiam-se. E onde é que tu sabes onde é que o cliente pode reclamar? Existe algum portal ou qual é a maneira de se queixar? Eu diria que a minha forma é sempre através de um advogado, sinceramente, porque é quem vai aconselhar melhor sobre tudo o que possa ser feito mediante o valor do trabalho que estamos a falar, o problema em causa. Portanto, é sempre muito mais fácil, até porque vai ter uma atenção de alguém, não é? Claro. Porque pode ir até, se calhar, não diria uma DEC, porque a DEC não faz este tipo de coisas assim, mas um IMPIC também pode, mas não é. O ideal é o canal do advogado, neste caso. Jurídico, então. Sim, jurídico. Sim. Muito bem. Vamos então agora passar à rúbrica que se chama Perguntas Frequentes. Vou então passar a ler algumas perguntas e peço-te então para ser sucinto. Pode ser? Então vamos a isso. O que é um projeto de construção chave na mão?
Projeto de construção chave na mão é quando é entregue a uma empresa o trabalho todo, a tarefa toda. Portanto, a empreitada geral da obra é executada por uma entidade única. Neste caso, eu costumo ser um empreiteiro geral e é costume adjudicar chave na mão. Ou seja, chave na mão que é eu entrego a chave ao cliente no fim da obra está pronta. É esse o conceito de chave na mão. Existe alguma desvantagem? Desvantagem? Sim, porque no fundo o que é que se pode aqui ter como desvantagem? Olha, eu vejo mais vantagens, mas Por isso é que é o papel difícil. desvantagens. Bom, o cliente fica refém de uma só pessoa. Pronto, exato, fica refém de uma só pessoa. Mas esse refém de uma só pessoa também é uma vantagem. Por isso é que é difícil às vezes dizer que é uma desvantagem. Mas de facto pode ser no sentido em que todos os valores da obra, todas as tarefas da obra passam para aquela pessoa. Pronto. Pode ser considerado uma Ou seja, a relação tem que ser muito boa. Tem que ser muito boa. Sim. Mas por outro lado, sempre que há um problema é aquela pessoa que ela vai chatear e não todas aquelas que andaram lá. Esse é depois um trabalho dessa pessoa. Muito rapidamente queria perceber aqui o que é uma casa modular e pré-fabricada. Modular e pré-fabricada são muito semelhantes, o conceito é o mesmo. Modular é porque vai por módulos para a obra, pré-fabricada é porque foi construída. As duas foram pré-construídas, foram construídas numa fábrica, num espaço, num armazém, e depois vão assim para o local onde vão ser instaladas. A modular é porque vai por módulos e depois são acrescentados porque é grande demais. A pré-fabricada é porque vai toda ela inteirinha para o local. Ou seja, costuma ser mais pequena. Pré-fabricada há de ser mais pequena. Pode ser considerada uma casa mais pequena, exato. Porque consegue ser transportada na sua totalidade para o local. Isto faz-se muito. Hoje em dia em Portugal há muita gente a usar já começa a haver cada modulares. vez mais, porque tem aqui uma série de vantagens. Geralmente são mais baratas, logo nos recursos. Não é? Uma coisa é todos uma quantidade de empresas que são necessárias para fazer uma casa crescer a ir a um local distante. E outra coisa é estar num local só e está tudo ali a fazer e a empresa tem a máquina montada nesse sentido. Portanto, logo aí é muito mais simples, mais barato, rápido mais também. rápido. Mas é sólida. Eu não sei, para mim é uma casa de bonecas. Depende da estrutura. Eu confesso que não é uma área que eu domino muito, porque eu não faço e não construo assim, não domino muito. Mas é muito usado e... Mas sim, acho que sim. Eles costumam também... São umas boas apostas, diria. Sim, e acho que também é uma aposta relacionada à sustentabilidade, não é? Essas casas são mais sustentáveis, têm ali uns materiais. Sim, lá está. Como há aqui uma gestão de recursos, não é? Porque estamos sempre no local, não há tanto desperdício, não há tanto gastos de transportes constantes, não é? Portanto, efetivamente, ou seja, toda ela tem alguma sustentabilidade, inclusivamente na forma como está a ser construída. E depois, geralmente, elas também têm esse cuidado de serem um pouco mais sustentáveis, naturalmente. E se calhar usam materiais recicláveis e... Sim. Não? Sim. Ok. Aqui, continuando na sustentabilidade, eu vi aqui um termo que eu queria que tu me explicasses. O que é uma casa passiva? Casa passiva. A casa passiva é uma casa que tem um consumo energético muito baixo, quase que nulo. Okay? Ou seja, o que ela produz em energia quase que compensa as necessidades da casa. Por aí. Agora, para tornar o conceito de casa passiva, isto foi um conceito que surgiu na Alemanha nos anos 70, para aí, Passive House, ainda hoje é quem regulamenta a Passive House, a casa passiva. Todas as normas que existem em torno da casa passiva são regulamentadas por essa entidade, Passive House. E que tem um conjunto de coisas que têm que estar inseridas, não é só as paredes XPTO, não é só o telhado, não é só a caixilharia, é todo um conjunto de tarefas, de atividades, de produtos que são usados e que vão tornar a casa passiva, ou seja, que ela própria quase que se alimenta ela própria. A nossa meta é a casa ativa. É a casa que, além de estar a produzir energia para ela, está também a produzir energia para injetar na rede. Mas a passiva é esta. É uma casa que energeticamente tem um excelente comportamento energético e cria a sua própria energia. Vamos assim. Geralmente tem um custo energético muito, muito, muito baixo. Então, e tu que fazes remodelação?
Como é que tu consegues? É possível tornar uma casa antiga mais. Sim, claro que sim. Pronto. Mais eficiente Exato, energeticamente, sim, exatamente. claro. Há uma série de técnicas, de produtos que podem ser usados hoje em dia e que tornam uma casa. E convenhamos, a nossa construção tradicional portuguesa sempre foi muito robusta. A partir de uma determinada altura, de determinados anos, sempre houve uma forte preocupação em que sejam casas robustas, estruturalmente robustas. Sim. Já a parte de isolamento e impermeabilizações, isolamento térmicos, já não é tão assim. Ou já não foi tanto assim. Portanto, há forma de resolver isso e de realmente hoje em dia os isolamentos térmicos pelo exterior, que vão revestir a casa pelo exterior e vão-lhe garantir a componente térmica que ela tem em falta. Mudar as castelharias para castelharias que são com eficiência energética. Aliás, até há apoios do Estado hoje em dia para isso, não é? As próprias torneiras podem ter eficiência energética. Mudar torneiras, ajuda-me a mudar de uma torneira para outra, vai ter um consumo mais baixo na tua água. E, portanto, tudo isso é possível na remodelação, claro que sim. E isso é algo que uma empresa na tua área deveria aconselhar o cliente? Claramente, claramente. É muito importante. Aliás, o nosso caminho hoje em dia é esse, né? Temos as casas mais confortáveis, com menor consumo energético, ou seja, não consumir os nossos recursos, ou evitar, ou melhorar a eficiência da habitação. Também quando estamos assim, se estamos a fazer uma remodelação, pensando no futuro, uma casa que esteja a ser remodelada de uma forma eficiente, estamos a apostar no futuro, porque a tendência é essa. É a casa ser cada vez mais eficiente. As casas Sim. que não são vão no futuro custar sempre muito mais baratas do que aquelas que são. Pois. E, portanto, até nesse sentido é importante. Não Ok. só pelo conforto, pelo consumo e pelo futuro. Exato. Queria abordar contigo as tendências do mercado e até que ponto é que elas afetam a tua área, nomeadamente. Pronto, eu acredito que vocês já falámos do material, no preço do material, mas quando há uma guerra, quando há uma pandemia, até que ponto é que isto afetou a tua área? E como é que vocês conseguem dar a volta a isso? Afetou imenso e foi muito, muito difícil. Eu posso dizer que no meu caso eu senti muito mais dificuldade na guerra do que na pandemia. Na pandemia, o que era áreas da construção nunca teve assim grandes dificuldades, grandes problemas, tanto que nós estivemos confinados 15 dias. Ok. As minhas equipas, porque como estavam a trabalhar em conjunto e era na obra e blá blá blá, não tivemos tanta dificuldade. E em termos de materiais também a coisa foi andando. A guerra é que nos trouxe muita escassez. E isso traz, claro, depois um valor, os valores disparam, sobem. Uma ideia ou uma imagem de uma coisa que aconteceu, por exemplo, o ferro, no início, ou no ano antes da guerra, portanto 2022, não é? Sim. Foi em 2021, portanto 2022 foi a guerra, 2021. Eu pagava o ferro a 990 euros, 950 euros a tonelada, durante a guerra 1600, 1700. Repara bem este aumento brutal que isto teve. Portanto, isto claro tem peso depois no custo da obra, tem peso em tudo isso. Portanto, efetivamente esse tipo que isso não é uma tendência, isso são casos que acontecem, Sim, não é? sim. São problemáticos de facto e têm um impacto brutal depois. E como é que a tua empresa pode se proteger relativamente aos orçamentos? E lá está, esse valor que aumenta, que está dependente de pormenores que tu não controlas. Temos de ter essa cláusula. Ela Há já uma existe, cláusula? há uma cláusula, Ok. sim. Então podemos falar sobre ela? No fundo, essa cláusula protege precisamente de casos inesperados. Possa Ok. ser uma guerra, uma pandemia, uma cláusula que não Que existia. justifica o aumento do valor? Precisamente. Ok. Ou seja, protege de alguma maneira o cliente, o empreiteiro, O neste caso, empreiteiro, sim. se estivermos a falar, especialmente se estivermos a falar num conceito de chave na mão, né, que estou a trabalhar com um valor global que é fechado. Né? Portanto, protege de alguma maneira o empreiteiro, mas também protege o cliente, porque isso pode acontecer para baixo. Também pode acontecer para baixo. É? Se nós estamos numa altura em que as coisas estão com valores Sim. altos, daqui por 6 meses, um ano, as coisas podem baixar. Portanto, Ok. se essa cláusula me protege para um possível aumento, tenho que proteger o meu cliente num possível Claro, baixo. sim, Portanto, se protege os dois lados. Mas essa cláusula não pode ser também motivo de abuso? Ou seja, uma maneira de, epá, isto aumentou, vai ter que ser. Tem que ser justificado. Tem que ser justificado. Claro. Como é que nós como é que vocês Faturas. justificam? Com as faturas? O Eu valor? tenho uma fatura de um material que Ok. eu comprei na altura em que redigimos, por exemplo, aquele contrato. Ou eu estava a comprar com este preço, por exemplo. E neste momento repara a fatura que me chegou com este valor. Se estivermos a falar de material, é fácil compararem. E portanto, se eu pedir mais X%, Tem que tenho que justificar. Ok.
E isto também faz parte da cláusula. Sim. Tem que ser justificado, naturalmente. Ok. Senão era mal. Há de ter havido muita gente que se aproveitou isso, não tenhas dúvidas. Sim. Porque infelizmente acontece, não é? Mas... Ok. Eu queria ver contigo um pormenor que nós não abordámos ainda, que tem a ver com a mão de obra e a escassez ou a mão de obra se calhar pouco qualificada. O que é que tu sentes? Precisamente isso, uma escassez enorme de mão de obra. Nós temos estado a viver estes últimos anos há muito trabalho, né, na área da construção, por tudo o que é, por esta força que tivemos aqui, esta força motriz de investidores, desta alavanca no turismo, aqui muita construção, pessoas que vêm à procura, a questão também dos reformados que vieram, enfim. Tivemos um fluxo muito grande e continuamos a ter, e há uma procura muito grande, está muito trabalho. E estamos com muita falta, muita escassez de mão de obra. Quer seja, de vez em quando lá nos aparecem pessoas que não são qualificadas, mas as qualificadas então, muito difícil. Claro que isto, lá está, vai-se ter que tomar aqui algumas medidas, espero eu que venham a ser tomadas. Por exemplo, eu sei que há uma medida que abriu aqui um canal entre Marrocos e Portugal, para irmos contratar pessoas a Marrocos. A questão é, qualificada? E a língua? Mas também tem a língua, mas aqui às vezes o pior ainda é a qualificação. Pronto, Mas o que é que aconteceu à mão de obra? Os jovens, ou seja, já uma não boa é pergunta. apetecível? Já É não uma é, boa pergunta. uma coisa há de ser, já não é Repara, apetecível. eu sou do tempo em que os meus pais e os meus tios, e eu ouvia muito: se queres ser um homem, estuda. Não é? Se queres ganhar a vida bem, vai para advogado, ou engenheiro, ou arquiteto, ou médico. Não é? Portanto, onde é que foram os pedreiros e os pintores? Foram para isso. Alguns foram para aí, Sim. não é? E vê-se muito isso. Outras pessoas emigraram. Migraram, então se calhar Acho que muito a isso mão de obra também. Acho que migrou. voltámos muito a isso. Voltámos muito a isso. E o imigrante de hoje não é o imigrante que do tempo dos meus pais. O meu pai foi imigrante. Não é desse tempo em que o objetivo era ir lá fora, ganhar uns trocos e voltar para o seu país. Porque o seu país é este. Sim. Hoje em dia, não. Nós vamos lá para fora e fazemos uma vida normal. Porque queremos ter uma vida normal. Não é uma vida, quando digo normal, no sentido de não para sacrifício, mas sim para viver desafogadamente. Ou, enfim. E por isso... se calhar perdemos. E lá está, da mesma maneira como o nosso país tem muita escassez também de mão de obra e a construção está. Eu sei que uma França também está sempre com isso. E é fácil um português ir à França, não é? E o valor, convenhamos, é muito mais interessante o valor de ordenado em França do que em Portugal. Talvez tenhamos perdido muitas pessoas assim também. Então, se calhar, a solução é sempre a mesma, é aumentar aqui Também, sim. o valor que se paga aqui Sim. à mão de obra e qualificar a nossa mão E de obra. qualificar a nossa mão de obra. Acho fundamental. Muito bem. Então vamos aqui à nossa rúbrica, que é a última rúbrica, que é a rúbrica que eu chamo Confias ou Desconfias. Vou-te explicar. Vou ler aqui umas frases e tu vais-me dizer se tu fosses cliente, se tu confiavas ou não nessa empresa, no comportamento da empresa. Vamos a isso. Confias numa empresa que substitui os materiais acordados por alternativas de menor qualidade e de valor inferior? De todo, não confio. Não podemos confiar, não. Podes explicar um bocadinho? Sim, por exemplo, lá está. Pode haver vários motivos para mudar de material. Agora, tem que fazer com que isso seja aprovado pelo dono de obra. Ou seja, se querem alterar o produto, se me disseram que eu ia pagar X por um produto, ou por um trabalho ou por um serviço, que incluía este material e que alteraram para outro menor, eu quero saber. Porque tem que haver também uma alteração no valor, Sim. naturalmente. Portanto, e depois o cliente tem que sempre ser o último a aprovar. Se há uma alteração, o cliente tem que aprovar. Ou tem que aceitar ou não. Não é? Portanto, nesse sentido, o que deve ser feito, ou o que deve ser aceito e considerado confiável, é essa pessoa que precisa de alterar de produto por um motivo qualquer, tem que o justificar ao cliente. Antes de o fazer. Sim. Mas eu acredito que há muitas empresas que se calhar possível. Colocam materiais que nós não E nos nem dizem apercebemos, nada. não é? E não verificamos. E É depois, possível. até a nível de garantia, até a nível de durabilidade, não é? Não há de ser a mesma. Ok. Outra frase. Confias numa empresa que adia constantemente os prazos, alegando problemas com os fornecedores. Se for constantemente, sim.
temos que começar temos de desconfiar, Sim. não é? Até porque há muitas pessoas, há muitos que utilizam o que se começa a ouvir no mercado Sim. como sendo justificação plausível, e lá se utilizam a justificação para tudo e mais alguma coisa, não é? Portanto, é possível que seja de desconfiar, sim, se for constantemente. Agora, é natural que possa acontecer uma vez ou outra, isso não é nada do outro mundo, e é muito possível. E é possível eu, dona de obra, lá está, desconfiar dessa empresa e dizer, então dê-me lá o contacto do seu fornecedor. Se houver um cliente que te peça o contacto do teu fornecedor, tens essa possibilidade? As empresas podem, devem, não devem, têm a obrigação de, Podem. numa situação em que há aqui um conflito de prazos. Sim, a questão é que se calhar vai conflituar ainda mais, mas sim, pode, tem esse direito. Se tiver, isso depois depende muito dos produtos, não é? Sim. Porque se for um serviço, ou vamos assim, se for um produto de acabamento, o cliente até tem que saber onde é que é, porque ele teve que lá ir para escolher. Não é? Geralmente para escolher a cor ou para Ok. escolher. Se for aqueles produtos iniciais de construção, construtivos, como a chapa de pelador, gesso cartonado, ou o tijolo, ou o cimento, é um bocadinho mais difícil. Sim. Não é? Um bocadinho mais difícil, mas Ok. Mas podemos pedir a origem, não? sim. Isto é made in Portugal, vem de onde? Sim. Não é? Ou então saber, sei lá, então, mas você está-se a queixar disso, mas eu tenho um amigo meu que está a construir e ele diz que não teve problemas nenhuns. Por exemplo, podem tentar saber o que é que se está a Sim. passar à volta. Está bem. Confias numa empresa que pede ao cliente para aprovar os materiais antes de serem instalados? E sim, é a atitude correta e é de confiar, sim, sem dúvida. Mas eu, dona de obra, não posso pensar-te, mas ele não deveria já saber o que é o melhor, não? Não, porque repara, mais ou menos aquela distinção que eu estava a fazer agora. Uma coisa é os produtos que são utilizados construtivos. Sim. O tijolo, o cimento. Bem, não vou perguntar ao meu cliente, Pois. não vou falar com ninguém sobre isso. Os restantes produtos, os de acabamento, que é o que a pessoa vê no fim, e é o que importa, é com o que ela vai viver a vida dela toda. Ou viver, pelo menos até à próxima remodelação, não é? Portanto, acho que é importante o cliente realmente aprovar ou gostar, ou assim, olha, este é o azulejo que vamos aplicar aqui. Gosta? É isto que está à espera? É isto que está a visualizar? Porque muitas vezes, até inclusivamente as obras que têm projeto, os arquitetos metem lá tipo. Se é tipo, eu não sou obrigado a pôr aquilo. Atenção. Sim. Se é tipo, eu não sou obrigado a pôr aquilo. Tenho que pôr um equivalente àquele. Mas tem que ser aprovado pelo dono de obra na mesma. Ok. Basicamente é isso. Não falámos muito sobre isso, mas queria agora finalizar com este tema que tem a ver com aqueles apoios que há, nomeadamente tornar uma casa mais sustentável. Então, confias numa empresa que faz um bocado de pressão para que tornar a tua casa mais sustentável, sei lá, equipar aquelas janelas e fazer com que tu tenhas esse apoio, ou seja, um bocado ali forçar a mão para ter esse apoio. É normal uma empresa tentar falar desses apoios? Eu acho que sim. Não só é normal, como deve ser assim. Sim. Porque o cliente não sabe, Pois, não é? exato. O cliente não sabe, não conhece, se bem que as pessoas hoje em dia já procuram se informar, mas de qualquer maneira, geralmente não sabem. Portanto, tem que ser mesmo o profissional a informar o seu cliente. Até Olha, bom. neste momento tem isto, isto e isto, aquilo. Olha, uma coisa que me acontece muitas vezes, e nós não falamos nisso do IVA na reabilitação e na remodelação. E é um tema importante porque muitas vezes as pessoas não conhecem e eu acho incrível como é que hoje chega uma obra, ou um cliente ou que vai fazer uma remodelação, e eu fui o único ou o primeiro que falou no IVA e no IVA como ele é aplicado. Sim. Numa remodelação, o IVA é aplicado a 23% na mão de material, 6% na mão de obra. Na mão de obra. A distinção do material da mão de obra depois depende muito de cada um. Eu geralmente faço 60-40, 60 material, 40 mão de obra, mas isso depois depende muito se a obra, mediante o tipo de obra, há aqui umas nuances que temos que pôr, e como trabalhamos com o chave na mão, tem que aparecer um valor global, portanto temos que ter aqui uma noção. Mas depois temos a outra área, que é a área das zonas de reabilitação urbana. E a zona de reabilitação urbana são uma mancha cor-de-rosa que qualquer pessoa tem acesso a ver no site das câmaras da sua localidade. Seja qualquer. Porque essa mancha de reabilitação urbana existe em todo o país. E todas as câmaras municipais têm o seu site e têm as suas freguesias. Sim. E nas suas freguesias tem lá uma mapazinha com uma mancha cor-de-rosa. Essa mancha cor-de-rosa, o IVA é 6%. Portanto,
aqui não sei onde é que vocês estão, se estão nessa mancha, qualquer obra que tu faças nesta casa tem o IVA a 6%. Isto é importante. De remodelação, De nunca é de remodelação. construção. Construção civil é 23%. Não. Ok. Construção civil de raiz é sempre Sim. uma construção nova. É uma construção nova, é sempre 23%. Yeah. E já agora, falando do IVA, não há uma questão de quando é uma obra pelo condomínio, há uma diferença no IVA? Passa a 6 ou passa a 0? Acho que é 6. Passa a 6. É Zero mesmo, nunca há de ser. a situação é Pois é, exatamente porque a lá está, é mesma. remodelação. É exatamente a mesma. Ou seja, remodelação a nível nacional, 6% mão de obra. Certo? Remodelação, 6% mão de obra, Sim. 23% material. Quando estamos a lidar com o empreiteiro geral. Sim. Okay? 6% mão de obra, 23% material. O rácio entre as duas, ou seja, a diferença entre as duas, depende muito de cada um. Sim. Mas, geralmente, anda sempre 70-30, 60-40. Geralmente é isto que é feito. Quando eu digo isto é porquê? Porque nós, na nossa proposta, enquanto empreiteiros gerais, temos muita gente. Temos o eletricista, o canalizador, o pedreiro, o pintor, o carpinteiro, enfim, temos uma série deles. E por isso é que há esta distinção do material e da mão de obra. Sim. Todos eles têm materiais, todos eles têm mão de obra. Depois, portanto, isto, remodelação, 6%, com esta leitura. Se for, isto funciona, quer seja por uma habitação principal, multifamiliar, ou um condomínio, um prédio. Okay? É igual. É isso. Depende do sítio onde estiver. Primeiro ponto, depende se estamos a falar de reabilitação, remodelação ou de construção civil de raiz. De raiz, 23%, reabilitação ou remodelação, 23% mais 6%. Zona de reabilitação urbana, a tal dita mancha cor-de-rosa, 6% na totalidade. Na totalidade. Na mão de obra também? Na totalidade. No material também. No material também? Na totalidade. É? Sim. Então, mas quer dizer que tu, empreiteiro, vais comprá-la a 6? Não. Não. Vais comprá-la a 23 e vais vendê-la a 6. E vou receber a 6, sim. Muito bem. Está a conta Isto feita. é uma benesse que está-se a dar ao cliente. Sim, eu percebo. Porque está numa zona em que carece de ser reabilitado, porque são umas zonas mais antigas, zonas mais. Pronto, e que precisam de realmente ser remodeladas. Mas atenção, que como isto existe em todas as freguesias, todas as aldeias, é como digo, às vezes aqui este sítio pode estar na zona de reabilitação urbana, pode muito bem estar. Isto depende muito, e as pessoas não sabem disto. Sim. Eu estou a fazer uma obra nas Caldas da Rainha, a localização dela está. Que estamos a falar de uma aldeia lá, está com o IVA a 6%. Quer dizer, isto Faz toda a diferença aproveitar e faz com para que as nós, pessoas... claro que cria-nos aqui, Sim. mas o IVA nós recebemos de um lado e enfiamos para o outro. Quer dizer. Então o canalizador também tem esse IVA, por exemplo? Ou é só a empreiteiro geral? Não, depois o que é que acontece comigo? E aqui a Benesse também está aqui, portanto, isto para as pessoas não ficarem agora preocupadas comigo, porque recebo 6% e paga 23%. Não, estou a brincar. Mas, por exemplo, os meus sobreempreiteiros, okay? O canalizador, o eletricista, não pago o IVA a eles. Não pagas IVA a eles, ok. Mas se eu trabalhar diretamente com o canalizador, qual vais é o pagar IVA? o IVA. É o 6% ou 23%? Provavelmente 23%. Eu julgo que é 23%. Sim. A figura que pode fazer esta. Porque isto está. São aquelas nomenclaturas, sabes, da lei. Isto está previsto para a remodelação. Não está previsto para a canalização, percebes? Mas a canalização pode ser uma remodelação. Não. Não? É uma canalização. Mas é mudança de cano. É uma canalização. É? Ok. Tu tens um problema de Mas tem a eletricidade ver na tua com o casa. CAI, não é? O CAI que vai depender se o canalizador tiver o CAI da construção civil e aí já dá? Pode dar. Depende depois do que é que lá tiver escrito. Da Depois se é aceito ou descrição. não. Mas isso lá está. Também são coisas que se aprendem, não é? Sim. Okay. Mas, de modo geral, esta lei está prevista, portanto, reabilitação, remodelação, restauro, reconstrução, repintura, na repintura também? funciona, sim. Está previsto para este tipo, porque estás a reabilitar qualquer coisa. Tanto quanto eu sei, eletricidade e canalização julgo que não. A caixilharia também tem um IVA especial, diferente, é diferente deste que eu te estou a dizer. Não é os 6,23, mas sei que eles também têm um IVA diferente, especial também. Geralmente, se tivermos a aumentar a condição térmica da eficiência energética. Mas eu acredito que se calhar há algumas empresas que percebem perfeitamente dessa questão do IVA, que não comunicam com o cliente porque eles precisam do IVA. Lá está, eles vão comprá-lo a 23, nomeadamente na parte da zona da mancha, como tu comunicaste, não lhes dá jeito estar a dizer que vai ser 6%, tanto na mão de obra como no material, porque depois eles têm aqui, lá está. A diferença é esta, a grande diferença é esta. Eu recebo, por exemplo, uma obra destas de 400 mil euros, se ela for toda a 6%, repara bem o déficit que fica aqui, não é? Pois. Mas o que é que acontece? O FIC a haver IVA
do Estado para me pagar a mim. Sim. O Estado é que fica-me a dever dinheiro. Sim, ficas, depois está bem. Ok? E eu peço esse dinheiro. Sim, Porque peço mesmo. Exato. Não fica lá. Porque eu tenho que o pagar também quando tenho que o pagar. Sim. Portanto, eu peço. Por vezes, tenho receio às vezes de entrar neste registro porque hoje está mais simples, mas até há bem pouco tempo atrás, e estamos a falar se calhar de há uns anitos, não muitos, aquilo eles faziam quase uma auditoria à faturação da empresa propriamente Sim. dita, que está a pedir um valor do IVA Ok. ao Estado. Hoje em dia, como já é uma coisa tão corrente, porque é assim, porque cada vez mais há essa ajuda a nível de IVA, é simples. Faz muita diferença e acredito Quando que haja pedimos, mais obras sim, assim, graças claramente, a esta redução de IVA. Para o cliente final é uma Sim, ajuda. é muito Porque interessante. o IVA é um custo. 23% O IVA é um custo. é um Para a peso pessoa, claro. no orçamento. Olha, obrigada, Obrigado, Cláudio. eu. Foi um Espero prazer. ter ajudado. Aprendi imenso. Tenho a certeza que os ouvintes também. Espero que sim. Dizer-vos que para a semana há mais, teremos mais um empresário aqui connosco. E também podem então seguir-nos nas nossas redes sociais, no YouTube, Instagram, no TikTok, e também irei inserir a descrição, o site do Cláudio Neves, da InADN, e as redes sociais. Obrigada, Cláudio. Obrigado, eu também. E até para a semana. Tchau!